ter empatia, de colaborar e receber a colaboração dos outros, ter senso crítico, então analisar além do fato, então é sempre pensar sobre o fato, e a responsabilidade e a participação, tá? Aí, bom, vou falar rapidamente desse daqui. Então a gente tem, para quem, porque tem vários que não estavam, né? Então a gente tem a questão do principal eixo do princípio metodológico é o foco no aluno, né? Então a gente quer desenvolver alunos ativos, participativos e investigativos, né? Isso é em grande parte ativado através da proposta balanceada de literacia. Vocês podem ver que tem muita questão literária disparando ou provocando situações de aprendizagem ao longo de todo o processo das aulas Mendelberg. Concomitante a isso, a gente tem uma estrutura de aulas pautada na liberação ou transferência gradual de responsabilidade, né? Que é eu faço, que é o professor que modela, que demonstra, nós fazemos, então aí a criança faz com o apoio do professor e depois eu faço, né? Então é esse processo até ela adquirir essa autonomia e esse protagonismo no processo de aprendizagem. Tudo bem. Então, como a gente aprofundou um pouco pela manhã, o currículo Mendelberg está baseado em projetos investigativos, né? Por que essa escolha de trabalhar com projetos investigativos? Porque essa estrutura, ela encoraja o pensamento crítico, ela estimula a formulação de ideias, então o aluno é ativo, ele não é passivo, então daí quando a gente fala mão na massa, ele é ativo, ele é convidado o tempo inteiro a pensar previamente o que ele conhece e solucionar problemas. Então, inicialmente com a liberação gradual de responsabilidade, né? Então, inicialmente assistido pelo professor, depois acompanhado, até ele conseguir fazer sozinho. Então, ele tem esse apoio, ele é amparado para chegar a essa autonomia. Então, a gente não quer autonomia e que você seja autônomo, não. A gente promove um processo para ele adquirir essa autonomia, né? Então, pensando nisso, o principal é que as crianças sejam convidadas o tempo inteiro para participar ativamente das propostas de aprendizagem que a gente oferece, que isso vai transformar e criar esse pensamento crítico sobre o mundo. Então, como ela não é passiva, eu levanto a hipótese dela, ela analisa, ela relaciona, né? Você pode ter na estrutura do programa o tempo inteiro, ela vai relacionar uma coisa com a outra, vai gradativo também. Então, ela automaticamente, ela vai estabelecer o link de uma coisa com a outra e vai adquirindo e aprimorando o seu senso crítico sobre as coisas. Então, esse processo favorece essa construção, né? Então, o programa foi planejado para que os alunos aprendam a ler e escrever com propósito, competência e alegria. Então, não é escrever por escrever, não é o aluno copista, é escrever dentro do propósito. O que a gente fala que é o propósito? É dentro do sentido. Para que eu uso essa comunicação de escrita? Para que ela serve? Então, é dentro de um contexto, né? Então, é escrever um texto, é o que eu entendi do projeto, da pergunta orientadora, enfim, ele vai estar sempre escrevendo com um propósito, né? E aí, aos poucos, a gente vai criando situações onde ele vai podendo exercitar e adquirir competência. E isso traz uma enorme satisfação. Quando a gente fala de alegria, é isso, porque quando a criança desvenda, descobre uma coisa, ela, gente, ela na hora você vê o entusiasmo que ela tem com isso, né? A gente, adulto também é assim, né? Quem dirá os pequenos. Então, essa metodologia pode ser aplicada desde os primeiros passos de leitura e escrita. Porque agora a gente vai pensar um pouquinho como essa ideia de projeto investigativo, essas etapas, a pergunta orientadora, enfim, como essas etapas todas, elas favorecem, elas engajam as crianças dentro desse processo alfabetizatório, né? E torna esse processo para eles significativo e estimulante. Então aqui eu trouxe algumas fotos delas produzindo escrita, né? Então, dentro do que a gente falou anteriormente, que é dentro desse
sentido da escrita. Então, o aluno está lá fazendo uma escrita da rotina, né? Rotina, calendário, história. Então, ele está modelando com a lousa, provavelmente tem a modelagem ou cartaz na lousa ou cartaz. Ele está lá se relacionando com essa ordem. Tem a questão dos jogos, que também tem vários jogos de escrita, sobretudo no SQ, a gente vai ter vários jogos, mas ao longo dos outros anos a gente também tem algumas propostas de escrita com letras móveis e etc. Então, ele também vai pensando nessa escrita. Ele é convidado sempre a significar o que ele faz, então ele apresenta, ele comunica, né? Então, as etapas das aulas, ela vai trazendo também, favorecendo essa relação. Então, quando eu chamo o aluno ativador, quando eu chamo o aluno comentarista, quando eu engajo ele na rotina, então ele também vai ajudar a dar conta daquela rotina, do tempo daquela rotina. Então, ele vai assumindo esses processos e se envolvendo e se engajando, tá? E muitas dessas coisas envolvem um processo de escrita, mesmo ele não sendo o objetivo principal. Então, quando eu construo a rotina, naturalmente eu estou dando significado para a escrita e naturalmente ele está se relacionando com som, com palavras e etc. Então, em vários momentos desse dia, como ele é chamado ativamente a participar, ele está sendo colocado em situações de desafios sobre esse processo de escrita, né? Então, se a gente for observar e estudar um pouquinho das pedagogias atuais, né, dessas pesquisas que falam sobre a alfabetização, elas destacam muito a importância da alfabetização ocorrer de uma forma lúdica, interativa, né, significativa. Então, se a gente pensar dentro desse contexto, a proposta Makeover começa com um processo de alfabetização mais formal, que eu gosto sempre de deixar destacado que a alfabetização ela inicia quando a gente nasce, né? Porque a gente vive num mundo letrado, então que a gente se relaciona com ele. Mas essa organização maior, mais diretiva com relação à escrita, no programa Makeover, começa a partir do SQ. No JK, embora que não tenha português, a gente já tem várias situações de desafios de escrita, mas não é o principal objetivo do JK. Aqui no SQ, sim, já começa o principal objetivo. Então, a alfabetização começa aqui. Os 5 eixos que o SQ tem estão todos relacionados com desafios e reflexões sobre esse sistema alfabético de escrita, tá? Então, começa ali. Então, ele começa de uma forma intencional e mais dirigida, né? Então, ele vai ter propostas positivas, enriquecedoras e que favoreçam essas habilidades de escuta. A gente fala muito, vocês ouvem muito falar da escutativa. Então, o que é uma escutativa? Escutar, todo mundo escuta, mas o quanto eu qualifico essa minha escuta, o quanto eu processo essa escuta. Às vezes, a criança está tão interessada em falar que ela está esperando a vez dela, ela não está escutando o outro, né? Então, aí a gente vai ter os processos do copo democrático, o bastão de fala, a gente vai ter alguns recursos metodológicos, estratégicos, que favorecem a gente construindo, né, esse processo de escuta, de fala, de elaboração da fala, porque a gente como adulto muitas vezes não para para pensar na complexidade que é eu ter um pensamento e transformar ele em fala. E essa fala, transformar em escrita, é mais complexo ainda. Quantas vezes a gente, como adulto, para escrever um texto, é uma dificuldade, porque uma coisa é o coloquial, outra coisa é o formal da escrita. Por mais que a gente tenha dominado o código alfabético, na hora que você vai fazer o formal, né? Então, são níveis de complexidade que a gente vai trabalhando gradativamente com eles e eles vão tendo oportunidade de se apropriar. Então, eles vão organizar a sua linguagem, então, o pensamento na linguagem, traduzir o que pensam, né? Vão fazer ensaios de leitura. Então, no SQ, por exemplo, que é o comércio formal, você tem um dos eixos que é o para recitar. Não, para recitar, que são as parlendas. Então, as parlendas são textos curtos que a gente memoriza, então favorece com que eles comecem a treinar
essa forma de leitura. Então, eu não tenho a competência ainda dessa leitura formal, mas eu vou acompanhando pelo ritmo, eu decorei, então pelo ritmo e pelo acompanhamento eu vou. Então, primeiro eu vou entender que essa fala e essa linha batem. Depois, conforme eu vou repetindo isso, eu consigo perceber que tem uma palavra que eu quero identificar nessa linha, está nessa linha. Então, como é que eu faço? Então, gradativamente, ele vai tendo oportunidade de pensar sobre o processo de escrita. Então, não sou eu, professor, que vou dizer, é esse daqui, porque, o som, né? Não é isso. Ele vai pensar, ele vai criar estratégias e vai significar. Então, ele vai errar muitas vezes, porque ele vai ficar fazendo tentativa e erro, e esse processo é importantíssimo, porque cria hipóteses e concretiza quando ele consegue chegar lá, né? Então ele vai exercitar essa leitura no SQ a partir desse processo mais simples, até chegar à escrita ao longo, a escrita cada vez mais elaborada, né? Ao longo dos anos, porque no SQ e no GQ ele já escreve o nome, né? Pode até precisar de apoio, mas ele já exercita uma escrita. Mas ele vai desenvolvendo e aprimorando esse processo. Então, se a gente pensar, vamos resumir, né? Na Makeover, o processo de alfabetização, a grosso modo, começa no SQ, e o esperado é que ele se conclua, essa parte principal da alfabetização, a gente fala, não, ele está alfabético, ele domina algumas complexidades, algumas dificuldades, né? Mas ele está alfabético, falta aprimorar algumas coisas, mas está. O esperado é que ao final do Year 2, esses alunos cheguem a ser alfabéticos. Então, tem muita expectativa. A gente não pode falar isso para os pais, né? Porque os pais, se a gente falar que começa na SQ, eles já vão querer que no JK eles saiam alfabetizados, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E também não vão entender que esse é um processo que vai se aprimorando e aprofundando, e que as crianças hoje do Year 1 são as antigas crianças do pré. Então, na verdade, quando a gente fala que o processo alfabetizatório principal acontece até o Year 2, é o que a gente tinha desde sempre, né? Que condiz com a maturidade neurológica, de estratégias e tudo que a criança tem, da condição que ela tem para se desenvolver. Óbvio, eu vou ter criança no JK, no SQ que vai estar alfabética, porque existem diferenças individuais de ritmos e até de estímulos, né, nas famílias. Mas, se a gente for pensar a grosso modo, é um processo que envolve até o Year 2, tá bom? Então, o programa vai ser organizado, os programas, em unidades, que envolve a reflexão de temas, incentiva a criança a se expressar e chegar a produtos finais. Então, ele vai recolhendo conhecimentos através de procedimentos e vai adquirindo valores. Aí eu vou trazer para vocês aqui uma grade do Toggl de como funcionam os programas, né? Year 1, Year 2, né? Como é que tá dessas unidades que a gente estava falando, como está organizado. E aí, todas essas unidades e todo o planejamento Makeover, ele traz as expectativas de aprendizagem, elas vão estar presentes em todo o programa. E é muito importante esse diálogo, porque, sobretudo para nós professores, porque essas expectativas de aprendizagem, portanto os objetivos, é que vai dar a nossa espinha dorsal o que a gente quer com aquela aula, com aquela unidade e com cada criança. Com o grupo e com cada criança. Então, essas expectativas, esses objetivos que vão alinhar a nossa ação. Então, a gente tem que dialogar enormemente com ela. Mesmo porque o dia a dia da escola, muitas vezes, vai pedir algumas alterações, algumas adaptações. E, de um modo geral, a gente como treinadora fala que não é aconselhável que faça alteração, modificação. Mas a gente entende que há necessidade. Então, como é que eu qualifico essa minha alteração, essa adaptação? Eu não posso simplesmente suprimir uma parte da aula sem analisar o que eu quero. Então, o que eu muitas vezes eu vejo? Justamente a parte onde é o aluno fazendo é que eu corto da minha aula que é mais rápido. Porque eu estou com o programa atrasado, porque hoje teve um evento na escola. Então, cadê o foco no aluno?
fica lá o professor transmissor, porque é mais rápido, mas eu entendo que o movimento da escola leve a gente muitas vezes a isso sim. Então essa minha fala não é uma fala para condenar ninguém, eu também me coloco no lugar de professor. É só para a gente destacar a importância da gente estar atento, porque a aula tem muitas etapas e nessas etapas o tempo inteiro ele convida o aluno a pensar que é esse eixo principal do foco no aluno, ter o fim em mente, né, que são os princípios do Maple. E nesse corre-corre do dia a dia, muitas vezes é justamente aí que a gente tira. Então, para eu qualificar qualquer adaptação, eu tenho que estar muito ciente, estudada de quais são as expectativas de aprendizagem, dos objetivos daquela aula e daquela unidade. Tá? Então, tem aulas mais fáceis, mas tem aulas que são muito complexas, às vezes a gente tem que ler várias vezes para entender, mesmo eu tenho, assim, às vezes eu preciso ler umas 2, 3 vezes para entender como é que está organizada aquela aula. Então também não é uma aula que eu posso ler amanhã, eu vou hoje à noite para dar aula amanhã, tem material para preparar, né, tem uma série de coisas. Também as aulas elas requerem que a gente reveja a ideia dessa parceria professor-assistente, né? O assistente, ele é um co-professor, ele é mais um professor na sala. Tem muitos momentos da estrutura da aula onde ele vai assumir a turma, né? Um exemplo clássico disso é durante a leitura guiada. Você tem os centros, que é o assistente ou os assistentes que estão na sala, que são responsáveis, ele é o professor daquele momento nos centros, e o professor está lá na leitura guiada, que envolve uma série de etapas e é um processo avaliativo de acompanhamento do aluno. Então ele tem que estar com foco ali, ele não pode estar com foco, não sei. Então tem que ter essa troca entre vocês do planejamento, tem que ter, o assistente ele tem que saber sobre quais são essas expectativas, o que é essa aula hoje, o que ela vai dar, alinhar com o professor, o que a gente quer, o que a gente quer com os centros, qual é o enfoque que eu vou dar. Então, o assistente e o professor, os dois têm que estudar a aula, os dois têm que estar a par das expectativas de aprendizagem, dos objetivos que a gente tem, quais são as perguntas orientadoras, enfim, é uma parceria efetiva mesmo, tá? Então a gente vai propondo, como eu estava dizendo, essa constante observação sobre as evidências de aprendizagem que a gente vai coletando com os alunos. Por que não está indo? Foi. Então, as expectativas de aprendizagem em português, de um modo geral, na questão da alfabetização. É comunicar-se oralmente com adequação, expressando suas ideias e opiniões, como a gente já falou que isso envolve um processo complexo de amadurecimento cerebral. Produzir textos adequados às exigências comunicativas. Cada situação de comunicação exige uma formalidade, uma estruturação do texto. Adquirir estratégias diversificadas para leitura, para se inserir no mundo letrado. Então, vocês vão ver que o programa traz diversos gêneros literários, inclusive, que é justamente para exercitar esse movimento e criar repertório para eu poder produzir textos para essas diferentes exigências comunicativas. Então ele vai repertoriando com essas propostas e apropriar-se progressivamente desses padrões de escrita alfabética. Então, aí eu trouxe aqui, mas não é para a gente entrar. Então, cada unidade tem a sua expectativa de aprendizagem. Quando a gente vai lá no programa, cada semana também tem a expectativa de aprendizagem para aquela semana. Então, o programa vai te dando tudo, pontuando tudo. Agora, com a Todo, a gente sabe que não tá. No Drive a gente falava, realmente hoje a gente falou, ele era mais fácil. Você punha lá na busca, achava, com a Todo ela tem um caminho diferente. E nem tudo cabe no formato que estava no Drive, cabe na Todo. Mas a gente tem que dar uma explorada ali, depois a gente pega um jeitinho, né? Porque cada ano é diferente, a estrutura não é exatamente igual. E aí você se apropria lá do teu ano, e aí você vai achar todas essas informações que vão ter lá. Então eu trouxe justamente por essa importância da gente estar se apropriando
né? Vai ajudar a direcionar o olhar e acompanhar o aprendizado das crianças enquanto esse trabalho está sendo feito, né? Então, o programa ele vai estar montado para favorecer que você, através desses projetos investigativos, você favoreça o ter fim em mente. Então, que é trabalhar em prol de um propósito, né? Como a gente falou anteriormente, não é o aluno copista, não é o aluno que faz o que o professor manda, é o aluno que tem um propósito. Então, o grupo é engajado dentro de um propósito. Então, você vai ter as grandes ideias e para eu chegar nessa resposta ou nessa compreensão dessa grande ideia, eu vou ter algumas perguntas orientadoras ao longo da unidade que vão me dando elementos para eu construir esse conceito ou esse conhecimento, né? E as expectativas de aprendizagem vão favorecer a gente... Por que ele entrou assim, gente? Vão favorecer a gente fazer esse acompanhamento do quanto o aluno está avançando ou de quanto ele precisa de apoio em algumas coisas, pode ser imparcial ou em algum aspecto. Então, a gente vai dialogando o tempo inteiro então eu vou promover uma proposta e ao mesmo tempo eu vou acompanhando como a criança está interagindo com ela, enquanto grupo e individualmente. O programa também traz o tempo inteiro propostas desses três tipos de avaliação, né? Para eu ir acompanhando. Então ele traz no final de unidade, ele traz às vezes no meio da unidade algumas propostas avaliativas, sempre dentro dessa visão formativa da avaliação. A gente sabe que muitas vezes a comunidade da escola tem muito essa visão da avaliação e pressiona muito a escola com relação à alfabetização. Mas, de um modo geral, a Maple não tem essa ideia. Até o 4º ano ela realmente não entende que há essa necessidade. Por quê? Porque você está fazendo esse acompanhamento. Aliás, o processo avaliativo do Maple é muito mais amplo e mais complexo do que aquela avaliação pontual, né? Então, vamos supor, a avaliação pontual, ela equivale com a minha vida enquanto formadora aqui. Eu estou pegando um recorte do dia a dia de vocês e estou dando uma devolutiva para vocês. Então, eu sei que o que eu estou vendo quando eu assisto a aula de vocês é um recorte, que existe uma questão de pressão, porque é desconfortável, por mais que você tenha experiência, ter alguém avaliando, olhando a sua aula. É a mesma coisa do aluno, gente, é um recorte, é um momento, muitos deles se sentem desconfortáveis, então eles até têm um conhecimento, mas não produzem. Então, para que, se eu tenho um plano, uma proposta pedagógica, que tem um acompanhamento permanente, eu submeter a criança a um processo avaliativo tão raso, que não condiz, né? É a mesma coisa que eu dizer, não, ela é boa professora porque hoje ela fez bem, ou... Gente, não é assim, né? Então, por isso que a gente insiste muito nessa qualificação. Por conta dessa pressão permanente, a Maple está elaborando um processo avaliativo que dialogue mais com essa proposta de avaliação formativa, para fornecer um material, para dialogar com a metodologia e ao mesmo tempo dialogar com os pais e aliviar um pouco essa pressão que vocês estão vendo. Já está sendo produzido, ainda não está pronto. Já começou dos segmentos, né? Da mudança de segmentos. Isso. O 4º ano tem uma avaliação, não sei dos outros, mas a gente está acompanhando que em todas as Maple tem um ENAD no 4º ano. Tem tipo, né? Então, é isso. Então, a gente pensar isso, quando eu vejo as propostas, seja da leitura guiada, seja ao longo das aulas, do 81, 82, enfim, como envolve a gente acompanhar esse aluno, gente. Realmente é o tempo inteiro, e tem vários materiais, inclusive de registro, que a gente vai tendo ao longo do programa. Então, essa criança está mais que avaliada, se a gente for pensar, né?
Então, voltando aqui ao projeto investigativo, então ele vai promover, né, ele vai trazer através dessa estrutura reflexões, conexões, relações, contextualizações, né? Ele vai gerar necessariamente uma aprendizagem mais profunda. A gente não tem como, se você promove tudo isso, né, vai trazer mais uma aprendizagem mais profunda. E aí, a cada atividade também traz desafios de leitura, de escrita. Então, esses desafios e esse processo alfabetizatório vai acontecendo, vai sendo proposto dentro dessa estrutura. Né? Então, ela vai trabalhar com essas propostas investigativas em todas as áreas, inclusive na alfabetização. Então, na alfabetização, como eu falei, ela vai sendo convidada desde mais novinho, como numa parlenda, a construir hipóteses, buscar confirmação dessas hipóteses, observar situações dentro de contextos significativos, onde ela possa ir elaborando e assimilando esse sistema alfabético. Tá? Então aí a gente traz aqui o bichodário, inclusive é aí que a gente fala da literacia. Que é, você tem um estilo de texto e outro estilo de texto, dessa comparação, dessa ampliação de repertório, né, que essa proposta do bichodário, né, traz, por exemplo. Então, são estruturas completamente diferentes de texto, e a criança vai lidando com isso. As duas comunicam de alguma forma coisas sobre os animais, uma de uma forma menos formal, menos descritiva, e a outra mais informativa, né? Tá? Então, esse modelo de transferência, de liberação gradual de responsabilidade vai ser um movimento constante e diário dentro das aulas. Né? Então, nesse processo, como a gente falou, o professor deixa de ser o centro, mas requer muito mais especialidade, informação dele, visão dessa aula, e ele vai ser um mediador, um mentor. Ele vai dando caminhos, né? Ele vai observar de perto, ele vai pensar como ajudar cada criança a avançar, ele vai propor desafios. Então, eu vou até dar o exemplo da aula do SQ que eu estava vendo agora um pouco. Não, nesse tipo, pra gente pensar nessa questão do que é ser mediador, do que é indicar caminhos, do que é propor desafios, de observar de perto. Vocês estavam com uma proposta com letras móveis, com sílabas, para construir o nome dos bichos, 3 nomes de bichos do bichodário, certo? Vocês estudaram com a letra E. Então as crianças estavam lá sendo convidadas a criar hipóteses sobre como escreve morcego, como se escreve, qual que era a outra? Era macaco, mas era marmota, que é próxima do morcego, né? Então ela é convidada, se vê, morcego e marmota, o início é muito parecido. Então, ela é desafiada a criar estratégias. E aí, o nosso papel como professor não é dizer só, também é, não é só, pensa no som, não, por que será que é esse ou é aquele? Tem alguma outra palavra que a gente trabalhou aqui que pode ajudar a gente a identificar? Por quê? Enquanto no inglês o método é fonêmico, no português ele dialoga com o fonêmico também, mas ele a gente estava falando do contexto, dentro da palavra, dentro do texto. Então a gente tem, tudo bem a gente relacionar com o fonema, mas a gente tem que, sobretudo, contextualizar, qualificar essa fala. Então, porque não existe o ba, existe a batata, a barata. Então, o ba sozinho, ele não comunica nada. Então, por isso que no português a gente trabalha dentro desse contexto da palavra e do texto. Sempre tentar também trazer essa atividade, essa ligação, na verdade, né? E aí você pode propor desafios para eles, que eu fui trazendo. Bom, e onde está o ser do morcego? Então, e além do que a proposta só está trazendo, é realmente fazer ele pensar, onde está o ser do morcego? Ou, como é que eu faço para saber qual que é qual? Né? Enfim, vai trazendo outros desafios e procurar conter essa nossa ânsia de dar a resposta pronta para o aluno. Então, a gente costuma dizer que é responder
a pergunta do aluno com outra pergunta. É sempre esse movimento, buscar fazer ele pensar. Então, eu até dou um subsídio, mas esse subsídio é sempre fazendo com que ele pense. Não dou a resposta pronta, tá? Então, a gente vai ter esses alunos engajados. Então, alguns momentos da sala de aula, você vê, a gente fala muito nessa questão da autonomia, do aluno potente, do aluno que é autônomo e que gerencia também o seu aprendizado. Então, o trabalho em centros, ele favorece muito isso, porque, inclusive, essa estrutura da aula, ela vai ter vários momentos de trocas, né, de passagens de uma atividade para outra. Então, também favorece essa organização da criança lidar com diferentes momentos e situações, dela se autorregular. Então, quando a gente vê uma foto aqui, ó, tem uma turma aqui no chão construindo palavras na foto de cima, tá? Que era do livro da família, era uma proposta do livro da família também. Tem a outra ali, construindo uma outra proposta. Então, eles estão trabalhando em paralelo e a gente olha, assim, você vê o quanto eles estão envolvidos, estão todos realmente dentro da proposta. Se você chegasse nessa sala, eu vou te falar uma coisa. Quando eu cheguei nessa sala, a professora estava assim, não, eu acho que era um year one, ou year two, eu acho que era year one. Não, essa turma não dá, porque eles não têm foco, eles não falam, eles não sei o que, não. Isso daqui estava acontecendo dentro de um volume ensurdecedor. Mas aí eu até fotografei isso e falei para a professora, eu falei, ó, o que essa foto diz pra gente dessa aula? É lógico que a gente tem que trabalhar o tom de voz, baixar, mas é diferente eu estar num caos produtivo de eu estar num caos por um caos, né? Então também ajudou a qualificar o olhar dela para a turma dela. Então eles estavam todos engajados na proposta, porque ele convida muito isso. E sempre problematizações de escrita aqui, né? Então você vê, aqui acho que era o livro da família de qual ano? Year One, né? Então, aí o outro era para localizar o nome de países. Então, cada centro tá... Gente, são desafios de escrita, né? O tempo inteiro eu estou construindo essa questão de alfabetização. Qual que era o outro? Aqui. Então, aqui é o momento de comunicação, que também é o de baixo, antes de eu passar, que também é um momento crucial na aula, né? Para quem já deu devolutivo, e hoje de manhã eu também falei, que é quando ele organiza tudo que ele viu. Então, dentro de um processo investigativo, que eu falo, né, eu tenho uma pergunta geral, eu tenho pequenas perguntas que vão me ajudar a responder essa pergunta principal. A cada aula eu convido a criança a retomar o que eu descobri até agora. Então, eu vou organizando o meu pensamento e o meu conhecimento. Então, esse momento é o momento que ativa o que a gente chama, na metodologia, de metacognição, que é esses processos mais elaborados de pensamento, de organização do conhecimento, né? É nessa hora. Então, o programa sempre vai estar no JK, Year 1, Year 2, com a palavra comunicação, e no SK, Year 3, 4, 5, com encerramento, né? Encerramento, mas a ideia é sempre a mesma, que a gente faça uma retomada do que foi trabalhado. E aí, nesse sentido, cadê? Eu acho que não está. Hoje, na aula do SK, a hora que acabou as construções, eles sentaram lá no ponto de encontro, e aí eles falaram, então, quais foram as palavras que descobriram, e eles foram se colocando. Então, isso ajuda a organizar o pensamento e também confirmar a hipótese, porque esse momento também ajuda, que eu acho que a gente pensa pouco nessa potência das trocas que há entre eles. Às vezes, a solução ou a fala de um desperta, dá um insight no outro. Então, a estratégia colaborativa, bem coberta, é além do só eles trabalharem em grupo, né? A escutativa é além do só qualificar a escuta. Então, é o quanto o outro também pode trazer soluções ou qualificar o meu conhecimento, ampliar a minha forma de ver o conhecimento. Então, a comunicação, ela também serve a esse propósito. Então, eu te diria que é um dos momentos mais importantes da aula. E é o que recorrentemente, por falta de tempo, a gente deixa de fazer.
né? Então, pensar um pouco mais de carinho nesse momento, né? Então, o aluno é o centro da aprendizagem, ele com a mão na massa, né? E com a mente em ação, né? Porque também aluno ocioso, gente, ele acaba com a gente, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar nesses momentos de transição, de passagem, nessa organização dos centros, é a questão dos tempos de espera. Primeiro que a aula é muito cronometrada, né? Tem muita coisa, ela é muito cheia de etapas. E às vezes, por isso que a estrutura da aula, ela pede que na hora que você trabalha a rotina, você já faz um workshop e modela o que vai ser trabalhado nos centros e tal. Porque é muito comum eu não fazer essa ativação mais aprofundada nessa hora que eu estou no ponto de encontro, e aí antes de começar a leitura guiada, eu ainda vou passando de mesa em mesa, orientando essas crianças que estão ali, estão com tempo ocioso. As outras mesas também, enquanto eu estou aqui. Então, você perde um tempo precioso e você promove uma agitação desnecessária no grupo. Então, pensar também com carinho nesse momento do workshop, dessa ativação na hora que a gente faz esse momento de encontro. E aí, nesse ponto da parceria das assistentes, porque elas conhecendo bem o programa, elas também podem ir direto para a leitura guiada e elas podem ir, qualquer dúvida que ainda tenha ou qualquer apoio que a criança precise mais especificamente, ela pode dar essa assistência, e aí a gente não tem esse tempo de espera que causa essa agitação e essa perda de foco, porque é mais do que falar, ela perde o foco, ela perde a concentração. Então a produtividade, digamos assim, também diminui. A qualidade do quanto eu vou me aprofundar nessa construção que está sendo proposta ali naquele centro, né? Então, nessa aprendizagem, o aluno precisa ser convidado, convocado a pensar, refletir, ser desafiado. Né? Aí colocar o aluno em ação, e aí é importante a gente pensar sempre também nessa questão da comunicação nossa com eles, não a comunicação de final de aula. Eu consigo organizar e trazer comandos claros, objetivos com eles, então como que eu também transmito ou como eu desenvolvo essas etapas com eles, explico para eles como é que a gente vai trabalhar. Isso é muito importante a gente pensar, tá? A criança é colocada então no papel ativo de aprendizagem, onde ela vai fazer. Então, olha, então aqui também os pequenos aqui, eu acho que era uma parlenda, eu acho que ele estava colocando na ordem da parlenda, né? O professor, ele prepara a situação de aprendizagem. Quando eu falo professor, é professor, assistente, eu penso como uma coisa só, tá? E acompanha e auxilia o aluno, dá apoio no que ele precisa, mas não dá a resposta pronta. É isso que a gente estava conversando, né? Então, a criança aí fazendo, né? Ela vai ter esses espaços coletivos de aprendizado. Então, quando a gente fala, né, nessa área de encontro, no circle ou semicírculo, também tá, como eu falei já em algumas devolutivas, a gente tem que lembrar bem o professor de referência linguística. No inglês é inglês, no português é português. Óbvio que às vezes sai o circle e etc. Mas tudo bem, ninguém está aqui para ser... Mas a criança tem que conhecer qual é a opção em português. Então, por mais que a gente fale aqui circle, ela também tem que ter a referência, que é a área de encontro, ponto de encontro, enfim, e assim sucessivamente nas demais situações do dia a dia. Tá? Então, ela vai ter, nesse momento do ponto de encontro, ela vai ter uma oportunidade de olhar no olho, exercitar a escuta, trocar ideias, levantar hipóteses, ouvir a hipótese do outro. Então, como essa hipótese me traz também novas hipóteses, né? Vai construir saberes e também vai trazer dúvidas nesse momento. Então, vai fazer essas ações coletivas, modelagens, combinados e organizações, as leituras interativas que são super importantes. Então, eu estava falando ontem, acho que foi ontem,
que desde pequenininho você já começa a trabalhar com a questão da leitura no JK, que é essa questão de fixar, então por que ler dessa forma? E não eu leio e mostro, né? Ou eu fico assim, não, eu organizo eles para todos verem, eu leio assim, né? Com os menores. Porque para eles começarem a fazer esse acompanhamento visual, perceber que tem leitura de imagem, que tem leitura de texto, então ele já vai, tem muito, durante o processo Makeover, desse currículo oculto. Eu vou trazendo competência sem dizer que eu estou trabalhando isso, mas está sendo trabalhado. Então, eu vou construindo desde pequeno. Então, quando eu trago uma leitura interativa ou uma leitura compartilhada, com os maiores tem mais ainda a leitura compartilhada, é essa questão do acompanhamento, de identificação. Então, não sei se está ficando claro para vocês que o processo de alfabetização, ele está presente o tempo inteiro. Eu não posso dizer, esse momento de alfabetização ou aquele momento de alfabetização. Durante toda a proposta de aula, mesmo em história e geografia, eu vou ter problematizações e situações onde a criança vai ser convidada a escrever, aí no Year 1, Year 2, a revisar, a editar, vai ter atividades de diferenciação. Então eu não consigo falar para vocês, é assim que acontece a alfabetização. É em tudo que está a alfabetização, entendeu? Então, por isso que eu estou destacando essas etapas. Eu não sei se eu estou ficando repetitiva com quem já veio de manhã, mas é porque nessa construção diária, do dia a dia, das etapas da aula, que a alfabetização ela vai sendo construída com as crianças, né? Então, como a gente falou de manhã e eu falei com algumas professoras, desde a organização da sala para favorecer esses grupos colaborativos, essas paredes que são professor também, que tem que ser fonte de pesquisa para a criança, que tem que estar organizada, não pode estar português com inglês tudo misturado, ela tem que ter uma organização para favorecer essa pesquisa, essa busca autônoma da criança. Então, a Makeover, ela pensa em todas essas etapas, né? Constituindo. Então, a alfabetização não é uma coisa, ela é tudo, né? Então, ela é vista dentro do complexo, não do menor. Aí aqui eu já passei para vocês de manhã essa questão da sala, que é um outro diferencial para a alfabetização, né? Então, da pesquisa. E aí, pensar mais de perto, né? Então, no SK, você vai lançar um vasto repertório de livros, músicas, rimas, jogos, explorações, né? Que tudo isso já tem lá para trás. Exatamente, né? Então, aí aqui um pouquinho da estrutura, né? Eu não vou entrar aqui no que eu já falei, vou falar especificamente quando a gente fizer a formação do SK, né? Da educação infantil. É interessante trazer para as meninas que não participam do SK, que as crianças começam no SK sem saber o nome da letrinha, mal sabendo o nome das letrinhas. E elas saem, de um modo geral, salvas as peculiaridades, praticamente lendo. É um avanço, né, que tem. Então, porque aqui que vai trazendo, ó, todos os eixos, né, a gente está falando que aqui no SK ele tem 5 eixos, para recitar que nome você tem os bichos e as letras, projeto literário e jogos. Todos eles estão a serviço, de alguma forma, do processo de alfabetização. Então, porque a parlenda, como eu falei para vocês, porque essas rimas e versos facilitam a leitura e a recomposição da parlenda e possibilita essa reflexão sobre o sistema alfabético, mas aí quando a gente vai no bichodário, porque ele trabalha com as letras do alfabeto, com os sons, com os valores fonêmicos das letras, né? Também os diferentes gêneros. Aí quando você vai, por exemplo, nas atividades do nome, também é uma alfabetização. Então, se vocês olharem toda a estrutura do SK, dos eixos, eles estão provocando reflexões e desafios de ordem alfabética, tá? Os jogos também. Ele tem uma estrutura de tabuleiro, mas ele tem letras, ele tem esses desafios de escrita, né? Então, o projeto literário não precisa nem dizer, né? Então, os 5 eixos estão aí nessa construção, né? Então,
base da literacia, né? Os alunos são convidados a usar uma variedade de estratégia e eles vão se tornar, na verdade, dentro desse processo complexo, leitores e escritores bem mais proficientes, né? Ele vai envolver, e aí essa estrutura que eu estou dizendo, ela vai sempre envolver esse nível de apoio do professor, que vai diminuindo à medida que a criança avança, né? E o foco não é só na decodificação de letras, mas sim na compreensão, nesse contexto estruturado, que é dinâmico, que é real, que é concreto para a criança. Se a gente pensar que a criança está na fase concreta de pensamento, pensando em desenvolvimento, né, humano, mais ainda isso dialoga com as características desse desenvolvimento da criança. Então, eu estou trazendo um concreto para ele, né? E vai promovendo essas competências na leitura, na escrita, na fala e na escuta. Então, vai ser esse foco de aprendizagem para todos, né? É interessante porque às vezes os pais questionam por que essa alfabetização não acontece antes. E muitas vezes, em outras escolas, fica provocando uma alfabetização muito anterior, a criança não tem nem maturidade, você adianta coisas que no momento adequado ela vai aprender de uma forma mais rápida e efetiva, né? Exatamente. Você vê, é um processo que não é um processo que eu espero uma coisa para outra. Ele envolve tudo, porque eu trago desafios diversos. Mas ele vai construindo esse gradativo na criança com uma qualidade, gente. Então, enquanto você tem criança alfabética em outras metodologias, que são copistas, que leem, mas não entendem o que está sendo lido, a criança ela pode até ter um processo maior dentro dessa estrutura, mas essa proficiência que ela cria na escrita e na leitura, e na compreensão, gente, né, e é o que a gente precisa atualmente. Pensa, quantos bilhetes a gente manda para os pais? Eu estou falando de uma camada que é bem formada, né, que tem uma boa qualificação acadêmica. Você manda bilhete para os pais, ele liga para a escola ou ele para na porta para te perguntar o que quer dizer. Não é? Então, e olha com quem a gente está se relacionando. Então, se a formação de pessoas academicamente melhores, tá? Sim, você imagina no geral. Então, é um contexto muito relevante e muito importante quando a gente fala essa alfabetização completa. Então, não adianta só decodificar e copiar coisas, né? Nesse sentido, outra coisa que eu acho interessante é que, da mesma forma que a gente trabalha o inglês de uma forma natural, a gente não para na educação infantil para ensinar gramática. E às vezes as crianças trazem frases no inglês que a gente estudando inglês demorou um tempão. No presente, no gerúndio. No português é a mesma coisa. Porque não para ensinar gramática falando isso. Ela tá ali misturada. Embora tenha atividades específicas que trabalham algumas questões de desafios linguísticos, mas ela está muito mais nesse contexto geral do que nesse miudinho, né? E o pilar C com relação à literatura traz todo o diferencial também, porque eu vou ampliando meu repertório de possibilidades de escrita dentro dos gêneros. Eu vou estimular esse prazer para a leitura, porque então desde muito cedo ele vai percebendo que a literatura ela traz um componente informativo, reflexivo e divertido. Então vocês vão ver que os livros, a proposta de leitura interativa, normalmente ela é repleta de predições para você fazer ao longo da leitura, que já é essa ideia de você ir construindo com a criança, que não é ouvir para ouvir, é qualificar essa escuta. Então, que informação que isso me traz? Então, eu leio pensando sobre o que eu estou lendo. Então, eu estou ouvindo o livro, eu estou pensando o que isso quer dizer, como ele se relaciona. Então, essas predições já é um exercício para essa construção de significação. Então, eu vou fazendo isso com esses livros diversos, e aí a criança conclui, né, esse processo principal de alfabetização, se tornando excelente leitor, gostando da leitura. E quanto mais ela lê, mais ela vai se qualificar em termos gramaticais, de escrita e etc. Então, sem ser aquela coisa necessariamente, como você disse, da gramática miudinha, né?
Então essa diversidade permite a gente trabalhar de forma personalizada com o aluno, entendendo os diferentes. Então ele também vai percebendo os interesses dele diferente, que gênero de leitura eu gosto mais, né? Então eu também convido ele a se perceber dentro desse processo, né? Então quando a gente fala desse engajamento do aluno é bem mais amplo, né? Então a gente vai ter uma progressão. Como a literatura é importante, o programa ele pensa uma progressão de trabalho com a literatura para favorecer esse processo de alfabetização. Então, eu começo lá no JK com duas modalidades de escrita, de leitura, que é a leitura interativa e a leitura compartilhada. E aí a criança vai acompanhar com o dedinho enquanto o professor lê. Então, também quando o professor está lendo, ele não tem como fazer intervenção com os alunos. E aí entra o segundo professor, que é o assistente, ele está lá dando apoio. Sempre vai ter aquele que, enquanto o professor está lendo, ele está indo lá no fundo da página, vendo todas as cores. Então vai lá o assistente, vamos lá, vamos achar qual é a página. Sem também grandes marolas para não virar aquele tudo. Ele vai lá no meio com a criança, vamos achar qual é a página? Você vai chegar lá naquela página, mas agora vamos lá com a professora. E aí ele vai dando esses apoios com as crianças, porque o professor ou ele lê, faz as predições, etc., ou ele acompanha as crianças ali na hora da leitura compartilhada. Então, também é um outro momento fundamental de parceria. Então, começa lá no JK, que aqui não tem, mas só para vocês saberem. Aí depois vai para o SK, que aí já entra, além da leitura interativa e da compartilhada, a independente. Então, você traz as crianças no SQ, ela ainda não tem a competência total leitora. Então, como é que são esses livros? Quando a gente olha lá no benchmark, etc., tem livros com uma palavra e mais imagem, né? Então, a gente vai trazendo esses livros com estruturas mais simples para favorecer a criança a realizar essa leitura. E aí, depois, a partir do Year 1, eu vou ter no currículo, né, esse trabalho com a oralidade, com a leitura e compreensão de texto, com a reflexão sobre a língua e a linguagem escrita e a produção de texto. Então, além de eu ter 4 modalidades de leitura, que eu acrescento aqui a leitura guiada, que é essa, que tanto é que a leitura guiada e a quarta parte da rotina, ela só compõe o programa do Year 1 e do Year 2. Por quê? Porque ela é uma parte especializada, focada na alfabetização. A quarta parte é o atendimento individual do aluno nesse processo avaliativo. Essa visão focada na individualidade do aluno, né? Então eu vou ter 4 modalidades de leitura e as equivalentes na escrita. Então eu já vou ampliando muito mais. E aí eu começo a trabalhar esses aspectos linguísticos já no Year 1 e no Year 2, né? Da escrita. Então dá para perceber vocês estão conseguindo perceber o gradativo do trabalho de alfabetização? É tudo super bem pensado e processual. Então aqui um momento de leitura interativa, de leitura compartilhada, de leitura independente, de leitura guiada. Você vê que esse momento de leitura guiada é tão importante que tem até uma mesa própria, né, para leitura guiada, enfim, né? Então o professor se posiciona, como eu já falei, com um livro para que todos vejam e realiza a leitura em voz alta, faz algumas predições, né? Parece o Richard lendo aí. Na compartilhada é esse exercício dele acompanhar e observar a leitura do professor. Na independente ele escolhe um livro a partir dos indicados do programa lá no benchmark, né, que vai ter, então de acordo com o nível de leitura dele. Então eu acho que esse livro aqui do menininho aqui embaixo, ó, do pai e da cobra ali, não sei, ele reflete bem esse nível de leitura inicial que eu posso entregar para ele como leitura independente quando ele tem um repertório ainda menor de alfabetização. Então o programa ele também traz, então, ele requer que a gente estude, mas ele traz todos os caminhos e então eu não preciso pesquisar qual é o livro, está lá, eu procuro lá no nível da criança, então ele te fornece todo o subsídio que você precisa para poder desenvolver essa proposta.
aí a leitura guiada. Então, é muito importante a gente também retomar. A leitura guiada, ela acontece concomitante aos centros. A leitura guiada do grupo de hoje, o livro que eu adoto para o grupo de hoje, não é o mesmo que eu vou adotar para o grupo de amanhã. Por quê? Porque eu vou fazer como se fosse um mapeamento da minha sala, dos níveis de leitura das crianças. Então, a sondagem serve para isso, a observação diária, esses processos avaliatórios diários também favorecem isso. Então, eu formo por zona de desenvolvimento proximal os níveis dessas crianças e monto grupos. Então, eu mapeio minha sala em grupos, de acordo com esses níveis, porque eu não posso pôr criança muito proficiente com criança pouco, senão uma atropela a outra, né? Então eu organizo isso, então cada dia eu vou ter um grupo com essa proximidade de desenvolvimento e com um livro adequado para esse desenvolvimento. Aqueles livrinhos do Resquids que vocês têm contato, a gente usa eles, que ele é bem facinho e vai mudando o nível e a gente vai mudando com os alunos. Né? E essa proposta, além de favorecer esse desenvolvimento individual, esse mapeamento, né? Ele favorece esse desenvolvimento individual, mas ele também favorece com que a criança não se intimide, porque ela não vai ser exposta, ela está com um grupo equivalente ao dela, então ela não é colocada numa situação de constrangimento, né? Então, esse é o momento da leitura guiada. A professora vai orientando, então tem uma série de prompts, tem uma série de... quando você olha lá no programa, tem passo a passo de como desenvolver a leitura daquele livro com a criança. O programa dá tudo organizadinho. Tá? Então, vão ter práticas presentes na metodologia canadense que apresentam a linguagem dessa maneira divertida, nivelada, gerando paixão pela leitura. Adoro essa fase do lacunado, assim, que também é muito bacana. Né? E é o processo de pesquisa, de investigação. Né? As crianças reconhecem, então passam a reconhecer palavras pelo seu som, pela sua grafia, né, e relacionar com a linguagem oral e aprender a escrever as primeiras palavras. Né? Aí no ensino fundamental também tem esse mural de palavras que é tão importante. Então, o programa ele traz momentos para você construir o mural, mas se a gente pensar que ele é uma oportunidade de exploração e de pesquisa da criança muito qualitativa, eu estou lendo um livro novo, estou fazendo uma predição, surgiu uma palavra nova que eles tenham dúvidas, ou que eles às vezes acharam engraçada, acrescenta no mural de palavras, porque vai virar fonte de pesquisa para eles. Então, essa parede que dialoga com eles é muito, muito importante nesse processo, né? Enfim. A outra coisa que é importante é esse porta-letras, para porta-palavras e textos, né? Aqui embaixo tem que eu falo que é o organizador das letrinhas, né? Mas pode ser também numa caixa, eu mostrei para vocês algumas numa caixa. O importante é que elas estejam organizadas na ordem alfabética, para eles poderem pesquisar. E aí, quero ressaltar também, não sei se todas participaram dessa discussão, as letras móveis não são as letras móveis daquelas coloridinhas de plástico, não são aquelas daquela estante de madeira que tem aí. Elas são, porque elas não têm os acentos, eles não têm os cedilhas, elas não têm a quantidade de letras suficiente, de vogais, então, não é aquela. São essas letras aqui, que são de papel, que vocês podem classificar, que ela vem no SLM apenas do Year 1, né? Embora a gente use muito no SK, no Year 2 também ainda use bastante. Então, como vem no SLM de cada aluno, e a gente não vai trabalhar cada aluno com a sua letra móvel, você vai trabalhar na mesa, no centro, sabe? Então a gente sugere que do Year 1 a gente distribua um pouco com o SK e com o Year 2 para favorecer esse trabalho, tá? Então, olha aí, a Fabi é o foco aí, hein, ó, gente? Tô donando. Algumas. Já logo com a Fabi. Vamos lá, tem bastante.
Também a ideia é que no final do ano vocês vai ficando de um ano para outro, não precisa enviar. É muito bom, né? Então vocês não precisam enviar para casa, mesmo porque é de papel, você pode, é uma coisa que não é durável, é uma coisa que vai, então não tem por que você devolver, fica aqui e vocês vão usando, então cada ano vocês vão ter um acervo maior de letras aí para vocês trabalharem, tá bom? Então você vai tendo, né, além da leitura, você vai construir uma escrita modelada, né, que vai ter essa leitura escrita guiada, independente, interativa. Você vai ter, conforme os anos avançam, né, no fundamental, você vai ter um processo de escrita diferenciado, então que você vai qualificando e aprimorando a construção da escrita através de processos, né, de planejamento do que eu vou escrever. Aí eu monto um rascunho, eu promovo a revisão, a publicação e uma edição, né? Entre edição e revisão há uma diferença. Uma vai corrigir palavras e a outra vai ampliar ou redirecionar esse texto, qualificar melhor, né? Até eu chegar à publicação, né? Então, nesse processo onde ele é convidado ao longo das aulas a desenvolver, ele vai aprimorando esse processo de escrita. Então, aqui algumas situações didáticas, né? De escrita. Tá faltando. Deixa eu ver. Não fala. Aqui. Então, eu vou ter. E aí, a gramática é trabalhada de uma forma reflexiva. De que forma? Não eu dando o conceito da gramática, mas a partir do momento que ele analisa, que ele reflete sobre o que ele está escrevendo, sobre o que ele está revendo, né? Ou quando ele fala, aqui tem muito né, ou sabe? Quando eu convido ele a pensar, a revisar esse texto, a analisar, né? Então, eu também mostro para ele um procedimento que primeiro eu crio uma ideia, depois eu faço um rascunho, olha o processual. Crio esse conceito de que a coisa precisa ser revista, ele é um processo que envolve mais de uma etapa, né? Então eu vou trabalhando isso ao longo dessas propostas de atividades, e com isso eu também trabalho a ortografia e a gramática, né? Então tá aí tudo presente. E os slides de alfabetização são esses. Então deu para vocês entenderem como vai progredindo? Tá. E aí, gente, seria interessante, porque eu sei que já deu tempo. Essa aqui já dá mais tempo que eu lembrei quando você disse sobre. Eu tô no meu. Pode falar. Que eles podem assimilar as palavras com as letras, né? Uma vez no SK, ano passado eu estava no SK como assistente. E aí foi na aula de inglês. A professora falou assim: let's say the letter N, so Miss N, my name is Miss N, can learn. E os estudantes falaram assim: como que ela não sabe qual é a letra N se o nome dela é Miss N? Perfeito! Olha esse processo crítico, reflexivo, analítico. Gente, ó, o que a gente estava falando, não contexto. É isso mesmo. Então, então, inclusive, teve só para a gente fechar essa discussão, é uma pena que não vai dar para falar mais detalhadamente sobre a quarta parte da rotina, que eu queria, porque a quarta parte da rotina, inclusive, acompanha muito esse processo, mas eu queria compartilhar com vocês uma discussão que a gente teve com a Virginia Balau, que é a construtora do programa do JK ao Year 2. Então, a discussão, uma formadora trouxe no nosso grupo, que a Virginia está presente, essa discussão do fonêmico e desse maior que é ligado às palavras e aos textos. E aí tem um movimento de científico aí que questiona esse método do Emílio Ferreira, não sei o que o fonêmico é melhor, não sei o que. Então ele acaba com esse problema, que já está provado que a criança aprende ali pelo fonêmico, que não sei o que, não sei o que lá. E aí a treinadora colocou, a título de provocação mesmo, no nosso grupo, esse texto desse teórico. E aí foi muito legal, porque era 10 horas da noite, a Virginia Balau deu 10 áudios, 10, 15 áudios pra gente ouvir, relacionando a isso. E aí ela fala muito claramente sobre isso,
traz um pouquinho da fala que eu trouxe para vocês, mas eu quero trazer mais claramente. Então, ela fala que o fonêmico é extremamente bem trabalhado no programa de inglês, então ele já está presente, a criança já tem essa ideia, e que ela vai usar no português mais esse contextual da palavra e do texto, então que é para a gente promover isso, mas isso não fica estanque. O fonêmico aqui trabalhado no inglês não fica estanque, eles se cruzam. Então, o português pode se relacionar com o fonêmico, o que não pode é ser só isso, a gente tem que ampliar, porque é a palavra no texto que traz sentido. A letra solta, o som solto, ele não tem sentido nenhum. Então, eu estou resumindo a fala dela, ela traz que elas são complementares, que elas dialogam e fazem um todo formativo. Então, não dá para prescindir de um, mas também não dá para prescindir do outro. Eles têm os dois que está presente. Como ele está mais presente no fonêmico no inglês, o português tem que, a estrutura da aula é mais essa da palavra e do texto, então, e a gente tem que firmar bastante nisso, embora a gente possa eventualmente recorrer ao fonema, tá bom? Então eu estou trazendo só de primeira mão essa discussão. A gente estava falando esses dias na hora do almoço, que não tinha nem nada a ver com essa parte técnica de negócio, não sei o quê, mas do equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, tudo nessa vida é equilíbrio. Vai usar de um jeito, vai usar de outro, vai misturar, vai pôr um pouquinho de cada para conseguir fazer algo que dê certo para todo mundo. Não adianta você querer pôr só um e falar só esse que é certo, o resto todo que foi feito de hoje para trás é errado. Gente, não existe. Uma coisa atrás da outra, né? Até a questão de que, assim, muita gente tem uma certa versão, né, de aquela questão das cartilhas, de antigamente, não sei o quê, mas funcionava. E existem coisas que talvez a gente precise usar ainda hoje daquilo lá para talvez trabalhar o traçado da letra e para reforçar. Assim, não é algo que a gente vai colocar 100%, mas às vezes uma pitadinha ali, uma criança específica vai precisar de um apoio desse tipo. Então nada é condenável, porque a gente tem que ver o contexto que a gente vai usar. Concordo bastante com o que você está dizendo, eu acho que a gente não perde nada. Eu acho que quando a gente fala de cartilha, essas coisas, tem uma questão importante que é, a Virginia não gosta que a gente use essa palavra, mas é a sistematização. Sim. Que na verdade ela traduz essa organização do que a gente viu, do que a gente aprendeu. Então a cartilha ela favorece isso. Então muitas vezes quando a gente trouxe, quando surgiu essas metodologias ativas, etc., não é que elas não previam, mas houve uma falta, eu acho, de compreensão das propostas. Então se pensou que a sistematização não era necessária, né? E é um equívoco, porque ela é muito importante nesse momento. Agora, o que a gente, só se relacionando com a cartilha e que ela funcionava, eu só queria trazer um contraponto para a gente pensar como educador. A gente tem que entender que no contexto, na época histórica da cartilha, você não tinha uma educação universal. Hoje todos participam da educação. Naquela época era um grupo. A criança que não se encaixava perfeitamente, a gente ouvia falar na minha época, foi outro dia, sobre evasão escolar. Hoje a gente não ouve falar, né? Gente, a prova me cobre. Quantos alunos atípicos vocês têm? Quantos estão avançando? Esses alunos ficavam em casa, eles não participavam do processo de alfabetização escolar. Então, ela não era, a educação antes não era inclusiva, portanto, ela não funcionava plenamente. Ela funcionava para aquele que aprende de qualquer método, e que não é a maioria das pessoas. Né? Só para a gente ter só essa clareza. Não que não tenha elementos ali que são interessantes e que a gente deva fazer. Saber tirar o que funcionou, o que deu certo, e saber entender assim, nesse contexto, talvez com esse grupo aqui, eu possa aplicar um certo ponto disso, com outro grupo ali, talvez eu não possa, porque aquele grupo não precisa disso, ou não vai ser apropriado para aquele grupo, mas a gente saber tirar o que tem de bom e o que tem de ruim. E nesse sentido, o estudo, a especialização
ela fornece, como eu falei para vocês, a gente viu os objetivos, as expectativas de aprendizagem, que isso vai mediar a nossa ação, a mesma coisa o estudo. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, daqueles desenhos mimeografados de antigamente, por que não se trabalha esse desenho? Que agora é xerox, As magrinhas nunca sentiram. Não, do álbum. Enfim, por que ele não é interessante? Né? Porque ele é. Já estou, gente, porque ele é limitante, porque ele primeiro que ele traz como referência perfeito. E segundo, que ele não promove o desenho. O que é a arte? É a expressão, é a expressividade, é o olhar, é a pesquisa do traçado. Aquilo ali é um gasto de tempo inútil. Ele, educativamente, ele não oferece nada. Nada. Então, por isso que eu te falo, então, assim, tem coisas que ainda são úteis, mas a gente também tem que se aprofundar nos estudos para entender o porquê algumas coisas a gente critica tanto hoje em dia. Né? Gente, é isso. Muito obrigada. Desculpe, não deu para falar tudo, porque eu não, a culpa é dela. Tem que voltar mais vezes. A gente perdeu amanhã. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigadão, viu?